Bem, olá pessoal. Agora vamos para a nossa terceira aula do nosso curso de QGIS. Após então termos baixado o software, salvo o nosso primeiro projeto, conhecido algumas das primeiras ferramentas e opções aqui no QGIS, vamos trabalhar um pouco com o nosso arquivo vetorial Shapefile, ok? Este aqui é um arquivo, né, é um dado oficial criado pelo nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que compõe todas as federações do nosso país, né? Todos os estados do Brasil estão aqui presentes neste dado, certo? Vamos ver algumas coisas que estão presentes num dado vetorial como este. Percebam então que quando você abrir o seu dado, ele abriu numa cor aleatória, né? Todos os estados do país estão em uma cor aleatória, ok? Todos eles então estão já referenciados, tá? Depois numa aula posterior podemos verificar essa questão, ok? E aí, algumas coisas muito interessantes nós podemos começar a fazer aqui. A primeira delas, por exemplo, é com a camada selecionada, vejam que neste canto esquerdo sempre teremos este setor de camadas, ok? Com a camada selecionada, então, aqui, olha, vamos primeiramente utilizar este botão chamado de identificador de feições, ok? Clicando nele, vejam que a seta do seu mouse mudou para uma seta escura e com um pequeno i, correto? Quando eu tenho eu venho esse e clico em qualquer um dos meus estados, eu consigo gerar um dado sobre ele. Vejam só. Clicando sobre o estado de Minas Gerais, né, ele me gera alguns dados sobre ele, algumas informações sobre Minas Gerais. Ou seja, o que eu fiz aqui? Minas Gerais, dentro do nosso QGIS, no nosso dado vetorial, ele trata de uma feição, tá? Esta feição possui dados tabulares vinculados a ela, em que esses dados estão, como exemplo, o código da federação, o nome da federação, a sigla, a sua região, né, onde é a Cília do Sudeste, a sua área, enfim. Cada uma dos estados brasileiros aqui no dado vetorial está presente como uma feição. E nessa feição, olha, cada vez que eu clico nela, ela me dá alguma informação sobre ela. É muito interessante isso e é uma forma fácil de visualizar. Então, por exemplo, digamos que você rapidamente olhe para um estado e não saiba qual é o nome desse estado. Vamos dar exemplo esse estado aqui, Tocantins, tá? Então, olha só, eu cliquei sobre ele, ele me deu informações bem rápidas sobre o Tocantins, ok? Então, este botão de identificador de feições é muito interessante e bastante simples para vocês poderem aprenderem. Vamos clicar aqui e depois aqui em exibir para que nossa mãozinha apareça e ele deixe de selecionar a minha feição, ok? Mas então, de onde que vem, né? Onde estão localizadas essas informações tabulares que a gente acabou de verificar? Então, Bem, olá pessoal. Agora vamos para a nossa terceira aula do nosso curso de QGIS. Após então termos baixado o software, salvo o nosso primeiro projeto, conhecido algumas das primeiras ferramentas e opções aqui no QGIS, vamos trabalhar um pouco com o nosso arquivo vetorial Shapefile, ok? Este aqui é um arquivo, né, é um dado oficial criado pelo nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que compõe todas as federações do nosso país, né? Todos os estados do Brasil estão aqui presentes neste dado, certo? Vamos ver algumas coisas que estão presentes num dado vetorial como este. Percebam então que quando você abrir o seu dado, ele abriu numa cor aleatória, né? Todos os estados do país estão em uma cor aleatória, ok? Todos eles então estão já referenciados, tá? Depois numa aula posterior podemos verificar essa questão, ok? E aí algumas coisas muito interessantes nós podemos começar a fazer aqui. A primeira delas, por exemplo, é
Com a camada selecionada, vejam que neste canto esquerdo sempre teremos este setor de camadas, ok? Com a camada selecionada, então, aqui, olha, vamos primeiramente utilizar este botão chamado de identificador de feições, ok? Clicando nele, vejam que a seta do seu mouse mudou para uma seta escura e com um pequeno i, correto? Quando eu tenho eu venho esse i e clico em qualquer um dos meus estados, eu consigo gerar um dado sobre ele. Vejam só. Clicando sobre o estado de Minas Gerais, né, ele me gera alguns dados sobre ele, algumas informações sobre Minas Gerais. Ou seja, o que eu fiz aqui? Minas Gerais, dentro do nosso QGIS, do nosso dado vetorial, ele trata de uma feição, tá? Esta feição possui dados tabulares vinculados a ela, em que esses dados estão, como exemplo, o código da federação, o nome da federação, a sigla, a sua região, né, onde está inserido do Sudeste, a sua área, enfim. Cada uma dos estados brasileiros aqui no dado vetorial está presente como uma feição. E nessa feição, olha, cada vez que eu clico nela, ela me dá alguma informação sobre ela. É muito interessante isso e é uma forma fácil de visualizar. Então, por exemplo, digamos que você rapidamente olhe para um estado e não saiba qual é o nome desse estado. Vamos dar exemplo esse estado aqui. Tocantins, tá? Então, olha só, eu cliquei sobre ele, ele me deu informações bem rápidas sobre o Tocantins, ok? Então, este botão de identificador de feições é muito interessante e bastante simples para vocês poderem aprenderem. Vamos clicar aqui e depois aqui em exibir para que nossa mãozinha apareça e ele deixe de selecionar a minha feição, ok? Mas então, de onde que vem, né? Onde estão localizadas essas informações tabulares que a gente acabou de verificar? Na minha camada, né, eu consigo acessar a minha tabela de atributos. Eu posso fazer isso de duas formas. Clicando sobre a camada com o botão direito e procurando por abrir tabela de atributos. Ou então, com a camada também clicada, vir aqui em cima no ícone tabela de atributos, ok? As duas maneiras abrem nossa tabela. Ele vai abrir uma nova aba aqui e nós podemos ver a nossa tabela de atributos toda completa, tá legal? Então vejam que ela se divide em campos, né? Chamada de código UF, nome UF, sigla UF, nome e região, certo? Cada dado vetorial vai ter a sua própria tabela customizada. Além disso, eu também criei outros campos aqui. Então a tabela ela é bastante editável, então você pode editar tanto os dados que já vieram com ela originalmente, como você pode criar então novos campos e ir adicionando dados que você queira. É bem interessante e muito bom de se fazer. Veja que a tabela então ela está dividida em 27 linhas, certo? Porque elas demarcam então os 27 estados do Brasil. Então cada uma das linhas é um estado e seus respectivos dados, tá? Se eu quiser, eu posso organizar elas de acordo. Olha, eu cliquei aqui sobre o primeiro campo, o cabeçalho, né? E ele organizou do menor para o maior, código no caso, né? Cada estado tem um código. Em nome da federação, eu clicando novamente aqui, ele organizou então em ordem alfabética. Se eu clicar em sigla, ele também pode organizar em ordem alfabética, nome da região e assim por diante. Por exemplo, em área, se eu clicar em área, ele pode organizar do estado de menor área até o de maior área, ok? É bem interessante mesmo da gente poder trabalhar com a tabela. Ela nos dá dados muito úteis. Agora, por exemplo, é claro que essa tabela ela tá pequena, né? 27 linhas, a gente não tem grandes problemas para se trabalhar. Mas imagina que eu tenho, por exemplo, os dados dos municípios do Brasil inteiro e quero encontrar um município. Eu teria que usar um filtro para isso. Vamos a praticar então usando o nosso primeiro filtro aqui nessa tabela? Vamos lá. Eu abro ela aqui, tá? Infelizmente a tabela do QGIS ela não consegue aumentar essa visão, então acredito que para vocês esteja parecendo um pouco pequeno.
tá? Fiquem tranquilos quando vocês forem acessar o QGIS realmente dessa forma. Aqui essa aba de cima ela é pequena mesmo. Se eu vier aqui, olha, né, selecionar filtro, veja que ela abriu então uma nova janelinha, tá? Nessa janela, perdão, se eu quiser colocar o código, o nome, a sigla ou o nome da região, eu consigo e através disso eu consigo encontrar a minha feição. Por exemplo, se eu colocar então aqui, né, o estado do Ceará. Veja, eu colocando as primeiras letras do estado, ele já identificou. Legal? E aí, identificando, eu posso vir aqui embaixo e colocar selecionar feições. Ele vai me selecionar minha feição. Olha que bacana. Ele já me trouxe quais são as informações do Ceará. Então, eu posso selecionar as minhas feições. E aí, se eu não quiser ainda encontrar o estado dentro do meu arquivo vetorial, eu não preciso. Eu já tenho as informações dele aqui. Correto? Aqui, olha. Se eu voltar aqui, olha, ele já me diz onde está o Ceará, também na minha tabela. Voltando ao filtro, por exemplo, mantenho o Ceará aqui ativo e digo para ele dar um zoom para a feição. Quando eu coloco para dar um zoom para a feição, ele vai me levar até onde ela está. Vamos verificar? Olha só. Saindo da tabela, ele me levou exatamente à feição do estado do Ceará. Saindo da tabela, ele me levou exatamente à feição do estado do Ceará. Percebam? Então, a tabela de atributos ela tem uma função muito interessante, ok? Nós vimos aqui rapidamente como ela funciona e na próxima aula nós vamos continuar então trabalhando com ela. Até mais!